Henrique, dando continuidade aqui então, o que foi combinado na nossa última conversa foi que eu deveria fazer um sorteio aleatório daqueles nossos dados para definir, né, para simular a última posição em que o ônibus coletou a coordenada antes de perder o sinal e a hora em que isso aconteceu. Então essa etapa eu consegui realizar, né? Eu fiz um sorteio então não no tamanho dos meus dados inteiros, não no tamanho do data frame, eu coloquei um parâmetro de excluir as últimas 200 linhas, que foi o que a gente conversou na última conversa. Esse parâmetro pode ser ajustado, né? 200, 100 linhas, enfim. Enfim, aí foi feito o sorteio, onde eu obtive o valor da última coordenada, que foi coletada pelo ônibus, e também o valor da última hora em que isso aconteceu, né? E aí esses dois são dois dados importantes, são dados de input importante na definição do código. Eles entram aqui. Aí feito isso, o que a gente precisa definir é a próxima hora em que eu quero obter a posição do ônibus, certo? Que foi aquela hora em que houve a perda de sinal GPS. Esse next time aqui, eu setei como 60 segundos, mas ele pode ser, né, variável, 30, 60, enfim, quantidade de segundos que a gente quiser definir. E essa hora corresponde então à hora do valor atual do ônibus, né? Que foi aquela hora em que houve a perda, a hora em que a gente quer prever a posição do ônibus. E a fim de comparar essa posição que eu estou prevendo do ônibus nesse instante, o que foi preciso aqui então, né, que foi definido, é que a gente deveria obter a coordenada dessa hora atual, né, que foi a hora em que a gente quer determinar a posição do ônibus, para poder comparar, né, com a coordenada que foi prevista. Então aqui eu obtenho nessa linha aqui a coordenada real, para poder comparar lá com a coordenada que sai no final desse código. Então aqui, em resumo, a gente tem o valor da última coordenada que foi coletada, o instante em que isso aconteceu, esse valor aqui essa hora é transformada em segundos, né? O valor da hora atual, que é a hora em que houve a perda de sinal, né? E aqui é o valor dessa coordenada real, que é o valor da coordenada que está no meu data frame, né? Se eu jogar esse instante aqui, ó, de segundos, vou jogar aqui. Então aqui, ó, nesse instante de tempo, eu tenho essa posição aqui, no E e no N, que é a posição que está lá no código, né? Tá. Que é essa mesma posição aqui. Enfim, agora a ideia então é poder comparar essa coordenada, né, que é a coordenada real, com a coordenada que é a coordenada que sai lá no final do código, que é essa coordenada aqui. Esse pedaço de código aqui, ele define o current time. O que é o current time? É a hora que foi coletado, né? O instante que foi coletado a última posição do ônibus, mais passado um intervalo de tempo X. Nesse caso aqui a gente definiu como 60 segundos. Eu defini como 60 segundos. Então, mas o que está acontecendo aqui? Suponhamos então que eu fiz o sorteio, certo? E a última hora coletada foi essa daqui, ó. Aqui nos dados, por exemplo. Nesse instante de tempo que está em segundos, 27.509. Passou 60 segundos, era para estar na posição 27.569. 27.569. Só que essa posição, só que não tem esse instante aqui, porque nesse instante aqui de tempo o ônibus coletou de 2 em 2 segundos e não de 1 em 1 segundo. Então aqui no código o que eu fiz foi inserir essa linha de comando aqui. Caso a afirmação a referência de cima não for verdade, o que era para estar acontecendo aqui era que nesse pedaço era para estar pulando para a próxima linha. Passou 60 segundos, se eu não encontrei um valor passado 60 segundos, pula para a próxima linha. Só que isso não está acontecendo. Então esse é um dos problemas. Não sei se deu para entender. Então o que eu preciso fazer caso a afirmação de cima não for verdade, espaço do último tempo mais 60 segundos, se eu não encontrar nenhum valor aqui, eu preciso passar para a próxima linha. O que eu esperava que acontecesse aqui fosse isso, mas isso não está acontecendo. Então o que acontece é que quando, por exemplo, passa 60 segundos e ele não encontra uma posição, ele me retorna tudo zero aqui. Ele me retorna zero aqui na hora de encontrar a posição nessa hora. Na hora de encontrar o valor da coordenada real.
porque ele não encontrou um instante de tempo, logo a gente não vai ter essa coordenada real aqui. Henrique, o programa, o código está sendo executado de maneira ok, tá certo, não está com erro aparente. O que acontece é o seguinte, quando eu rodo mais de uma vez isso aqui, quando eu mando executar mais de uma vez, ele aponta um problema falando que tem uma variável que não foi definida. Vou rodar aqui para ver se vai aparecer esse problema, porque ele aparece às vezes, não é sempre. Por exemplo, não apareceu. Vou mandar rodar de novo. Ok. Aqui. Ó, nesse caso aqui está falando assim que essa variável aqui, que corresponde à variável, né, essa variável está falando que ela não foi definida, certo? E eu não sei por que está acontecendo isso, porque eu começo a rodar, começa a aparecer esse problema, ó, continua com o problema, às vezes eu rodo, dá certo, ó, então como está falando assim com essas variáveis aqui, ó, essa daqui está falando que essas variáveis não foram definidas, então o que eu pensei em fazer? Definir essas variáveis aqui. E essa daqui também. Só definir como igual a zero. Né? Porque tem algumas IDE de algumas linguagens, né? Na verdade, desculpa, que precisa ser definido o valor das variáveis. No caso, o Python não precisa. Então eu falei, vou definir o valor da variável aqui. Só que quando eu defino isso, não para de dar o problema. Só que aqui, ó, ele atribui o valor de zero. E não deveria, né? Porque ele deveria entrar nesse for aqui e realizar o que está sendo que está dentro desses comandos aqui. Em resumo, então, o que precisa ser ajustado é essa questão do tempo. Passou 60 segundos da última hora coletada. Se eu não encontrar um tempo passado 60 segundos, eu pularia para a próxima linha, né, para o próximo instante de tempo. E essa questão dessas variáveis que está dando aqui no código como não declarado. Então tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E é isso.